Nosso programa, sempre gentilmente nos atende a doutora Fernanda Miniti, mais uma vez conosco aqui no Farol. Vamos voltar ao tema de pensões. Doutora Fernanda, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Obrigada, bom dia a todos, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do Farol, do programa Farol. E mais uma terça-feira aqui para a gente debater e conversar sobre INSS, direito previdenciário, e hoje sobre pensão por morte. Pois é, então, sabe que eu recebi uma pergunta depois da participação da senhora, aliás, que na semana passada foi na segunda-feira, a respeito das modalidades. A senhora explicou muito bem das três instâncias, né? Mas houve, aliás, não dúvida, né? Mas me pediram esclarecimentos sobre as uniões conjugais, né? Em que nível, se existe preferência no caso de uma união estável, no caso de um casamento formal. Como que funciona isso, doutora Fernanda? Não, tanto a união estável quanto o casamento formal, eles estão equiparados pela Constituição, que é o vínculo familiar. Não tem uma preferência em termos da lei de priorizar o casamento do que a união estável. Claro que a união estável ela vai precisar provar que estava em união estável. Mas se fizer a prova de que conviviam junto, através de documentos, por exemplo, um comprovante de endereço no nome de cada pessoa. Às vezes uma pessoa alugava uma vaga no prédio. Que mais? Clube, participação no clube, conta corrente, conjunta. Então, algumas provas que vão que a pessoa estava em união estável. Porque não precisa necessariamente ter o contrato de união estável. Sim. Se provar a união estável, ela tem o mesmo direito de quem é casado no matrimônio oficialmente. Então, e está na primeira classe sem precisar comprovar a dependência econômica. Perfeito. Não, exatamente a dúvida era em relação a isso. Digamos que a pessoa se separe, mas se separe não formalmente. Saia de casa, o homem depois, claro, um exemplo, passa a viver com uma outra mulher, vem a falecer, mas essa separação não aconteceu formalmente. O que acontece daí, doutora? Então, vamos lá. Ele vai ter duas pessoas no papel, né? Uma que ele não separou, e a que ele ainda está casado no papel, e a outra com a união estável. O que pode acontecer aqui é as duas concorrerem para dividir o valor do benefício. O que não tem legitimidade é no caso da concubina. Amante, concubina. Aí o STF ele vem entendendo pela ilegitimidade, ele não vem colocando essa divisão de cotas. Claro que daí aquela que estava vivendo em união estável, ela pode tentar comprovar que aquele casamento já tinha sido desfeito para a cota ficar inteira para ela. Mas aí vão ser questões de provas. Isso se aplica... Então, sim. Pode falar. Isso se aplica, por exemplo, também ao filho não reconhecido, por exemplo? Ao filho não reconhecido... Por essa pessoa que morreu, por exemplo? Não, porque aí ele vai ter que provar como que ele vai ter que fazer um reconhecimento pós-mortem de que ele era filho. Mas como que vai fazer? Ele não vai ter a pessoa faleceu e não reconheceu o filho. Seria essa a hipótese. Tá, mas aí não vai ter a comprovação da paternidade. Tá. Que daí ele morreu, como que vai comprovar a paternidade? Aham. Para fazer o exame. Agora, uma observação interessante que tem em relação a filho é o tutelado. O menor tutelado ou sob guarda. O que acontece? No caso do menor tutelado, ele tem direito
Só que para ele precisa comprovar a independência econômica, o que é até um critério de distinção. Não deveria, mas foi o que a reforma da Previdência, a PEC, trouxe. Ela trouxe expressamente a possibilidade do filho ou menor sob guarda até os 21 anos de idade, só que desde comprovada a dependência econômica. Ou seja, aqui nós estamos falando de 2 filhos. O filho que não é sob guarda, não é menor tutelado, ele não precisa comprovar a dependência econômica. E agora aquele que está sob guarda, o menor tutelado, ele tem direito, mas desde que comprove a dependência econômica. O que, a meu ver, é uma distinção, porque os 2 são filhos, só que é assim que está disposto na Constituição. Perfeito. Uma outra dúvida também, doutora Fernanda Miniti, em relação ao cálculo dessa pensão. Nós não falamos disso a semana passada, eu acho importante tocarmos desse tema. Isso, eu ia até falar isso hoje. Vamos lá. Como que ficou? Antes da reforma, antes de 2019, a pessoa recebia 100% do valor. Então, por exemplo, a pessoa que faleceu recebia aposentadoria, e essa aposentadoria era revertida para a pessoa, por beneficiário, para a pessoa que tem direito à pensão por morte. Valor 100%. Se recebia 3 mil, a pessoa que vai receber iria receber 3 mil reais também. O mesmo valor, idêntico. Depois, com a reforma, como que ficou? O valor da renda mensal inicial, quanto que recebe de pensão por morte? Ficou estipulado em 50% do valor que era do benefício que gerou. Então, por exemplo, uma aposentadoria, a pessoa que vai receber pensão por morte vai receber 50% mais 10% para cada dependente. Então, no caso de um único dependente, vai receber 60%. Se tiver 2 dependentes, 70%. Mas já não é mais 100%. O que abaixou bastante o valor da pensão por morte em si. Antes era 100%, agora é 50% mais 10% por cota para cada pessoa beneficiária. E no caso dessa pensão, ela consta na integralidade ou ela é pareada com os demais, doutora? Como assim ela consta na integralidade? Essa redução de 50%, a senhora podia repetir isso, por favor? Tá, antes da reforma, o valor da pensão por morte era igual, era idêntico o valor que a pessoa recebia de aposentadoria. Certo. O exemplo, se a pessoa que morreu recebia 2 mil reais, o falecido, a viúva receberia 2 mil reais de pensão por morte. Quando a lei mudou, a lei estipulou que não é mais 100%, e sim 50% mais 10% para cada dependente. Ou seja, no mínimo vai ser 60%, se for só um dependente. Então, nesse mesmo exemplo, o que antes da reforma a viúva receberia 100% do valor, desse exemplo que eu dei de 2 mil reais, aqui ela recebe 60% desses 2 mil reais. Perfeito. Ela vai receber um valor, não mais o 100%, o valor calculado de acordo com o benefício antigo, com o benefício da aposentadoria. E aí, se tiver mais dependente, vai acrescentando mais 10% para cada dependente. Perfeito, agora sim. Claro, até o limite de 100%. Certo. Mas aqui já teve uma redução, porque nesse mesmo exemplo, a viúva receberia os 2 mil reais, 100% disso. Agora, essa mesma viúva recebe 60%.
Perfeito, perfeito. Ficou claríssimo agora, doutora Fernanda. Para a gente encerrar, uma última observação. E no caso da pessoa não aposentada, como é feito esse cálculo? Se ela teria direito à aposentadoria, também gera pensão por morte. Se ela teria direito à aposentadoria ou a uma aposentadoria por invalidez. O que a pessoa que faleceu não pode ter desconfigurado, vamos colocar assim, é ter perdido a qualidade de segurado, ter deixado de pagar, porque aí não vai gerar o direito para o dependente. Mas mesmo que aquela pessoa ainda não estivesse aposentada, mas se ela estava pagando o INSS, ela mantinha a qualidade de segurado, e isso vai dar o direito para os dependentes da mesma forma, ainda que ela não estivesse aposentada. Ela precisava ter a qualidade de segurado para gerar o direito ao benefício. Perfeito. Que professora, hein? Que professora, realmente bacana. Não, ficou tudo muito esclarecido. Espero na próxima semana um novo tema, novas propostas para o esclarecimento dos nossos telespectadores, internautas também que nos acompanham. Lembrando que todas essas explicações dadas pela doutora Fernanda estarão em pouco tempo em podcast no Spotify ou no seu agregador também. Mais uma vez, muito grato, doutora Fernanda. Tenha uma ótima sequência da semana e até a próxima oportunidade aqui no Farol. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Igualmente. Muito obrigado. Doutora Fernanda Miniti participando conosco. Vamos tentar agora a conexão com a